Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos começar uma playlist da correção da prova de matemática do Enem 2024. Então essa questão ela falava de média aritmética simples. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Pessoal, lembre, para calcular a média aritmética, o que eu preciso fazer? Eu somo as 4 notas, então eu vou ter o somatório das 4 notas, né, no caso das 4 provas, e vou dividir por 4. Isso seria a média aritmética simples, certo? Eu vou chamar aqui de média 1. Então, olha o que aconteceu. O estudante, por engano, dividiu esse somatório, então eu vou chamar aqui de média 2. Ele pegou o somatório das 4 provas e dividiu por 5, certo? Aí, com isso, olha o que a questão continua e fala aqui, ó. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. Professor, o que ele está dizendo aqui? Isso aqui é o X da questão. Ele está dizendo que essa média que ele calculou, por engano, certo? Com um erro aqui, ela vai ser a média que deveria ter sido calculada corretamente, menos uma unidade. Pronto. É isso que a questão está dizendo aqui nessa primeira parte, certo? Ó. Aí ele pergunta o seguinte, ó. Então vamos lá. O valor correto da média das notas desse estudante é. Então ele está querendo saber, ó, qual é o valor correto da média desses estudantes. No caso, essa primeira média aqui, ó, a média 1. Beleza. Então o que a gente vai lembrar aqui? É o seguinte, ó. Esse somatório das 4 notas, se eu passo esse 4, ó, que está no denominador, multiplicando a nota 1, a média 1, então você vai ter o seguinte, ó, o somatório das 4 primeiras notas, ou das 4 primeiras provas, né? Ela vai ser quem? 4 que multiplica, ó, a primeira média, ou a média correta, certo? Então seria mais ou menos nesse formato aqui. Beleza. Então com isso você consegue matar a questão. Por quê? Porque observe, ó, nas alternativas eu tenho a real média, quer dizer, a média verdadeira, certo? Então, professor, eu poderia testar aqui cada uma delas? Poderia, ó. Você poderia fazer assim, ó. Pegar a primeira média sendo 4. Então, vamos supor que o x1 for 4. Então, qual seria o somatório dessas 4 notas, quando a média for 4? Então, você vai multiplicar esse somatório, vai ser quem? Vai ser 4 multiplicado pela média 1, que nesse caso aqui é 4, certo? Então, esse somatório aqui daria 16. Beleza. Se eu tenho um somatório sendo 16, observe, ó. Se eu dividir esse 16 por 5, eu vou estar calculando a média 2, certo? Então, vamos lá. Vou pegar 16 e vou dividir por 4. Vou dividir por 5. Então, eu estou calculando a segunda média, tá? A média que o aluno errou. Beleza. Então, isso aqui dá quanto? Então, 16 dividido por 5, isso dá 3,2. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó. A média 1, certo? Ó, e a média 2. Eu quero que vocês observem esses dois valores aqui. Essa diferença tem que dar uma unidade. Por quê, professor? Porque observe aqui, ó, x2 barra, né, aqui em cima que eu destaquei em amarelo, ó, é igual a quem? A x1 menos uma unidade. Então, se eu pegar x1 e subtrair de 1, quer dizer, eu tenho que dar aqui 3, a diferença. E nesse caso deu 3,2. Então, não pode ser essa primeira alternativa, tá? Então, eu já descarto aqui a primeira. Beleza, vamos testar a segunda. Então, esse x, a média da primeira nota sendo 5. Então, o somatório passa a ser quanto? Então, o somatório das 4 notas passa a ser 4 vezes 5. Então, aqui dá 20. E aí, 20 você vai calcular a segunda média, que seria o quê? 20 dividido por 5. Então, essa média passa a ser quanto? 4. Pessoal, observe, ó. Nessa alternativa é justamente o que se encaixa na alternativa. Ó. Por quê? A média 1 ela passa a ser 5 e a média 2 ela passa a ser 4. Então, quer dizer, x2 ó, é a média 1 menos uma unidade. Perfeito. Então, a alternativa correta, ó, letra B de Botafogo. Professor, eu poderia testar as outras? Poderia, mas aí você iria perder tempo, né? Mas eu vou fazer só mais um aqui para vocês se ligarem. Ó. Então, a primeira média sendo 6.
qual seria o somatório das 4 notas? Então, você vai pegar o somatório das 4 notas, vai ser 4 vezes a média, que é 6, então daria 24. Então, para calcular a média 2, eu faria o quê? Eu dividiria 24 por 5, que o aluno dividiu errado, né? Então, dividindo 24 por 5, isso aqui dá 4,8. Então, observe que a diferença de 4,8 e 6, ó, não dá 1, certo? Dá mais do que 1, tá? E aí, todas as outras, ó, a média sendo 19, sendo 21, também a média vai ficar acima de 1 unidade. Então, a única alternativa que é a diferença entre as médias dá 1 única unidade, ó, é a letra B de Botafogo. Então, galera, se você gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. E ao final do vídeo eu vou deixar alguns cards com questões de média que já foram cobradas pelo Enem e outras bancas de concurso também. Valeu, galera, tamo junto!